Olá pessoal, hoje é dia 18 de agosto de 2021. O grande problema, entre aspas, dos apegados é que eles só enxergam a vida, os filhos, o trabalho, as finanças, na perspectiva material e comportamental. Aliás, enxergam até esse mundo material na perspectiva material e nada enxergam na perspectiva espiritual divina, que é o correto. Por exemplo, pensam que os problemas estão sempre a nível material, factual, circunstancial ou comportamental. Por isso pensam que ficar sem dinheiro, por exemplo, é um problema financeiro. Ter os filhos no rumo errado, entre aspas, é um problema comportamental. Perder um emprego ou então a firma ir à falência é um problema. Entrar em discórdia, brigas, desarmonias com o marido, com a mulher, por exemplo, isso se torna um problema. Mas tudo na perspectiva material e comportamental. Por exemplo, se roubarem o carro, é um problema. Assim, todos os apegados, sem exceção, só enxergam a vida numa perspectiva material e comportamental. E o pior, até as orações dos apegados têm uma perspectiva material e comportamental. Por quê? Todos os apegados oram dentro de um círculo fechado dos quereres e das aversões. Oram pelo resultado material, oram pelas aversões, pelos medos, pela ganância, pelos estresses, pelo sofrimento, etc. E mal sabem, imaginam que somos todos, sem exceção, feitos à imagem e semelhança de Deus. E se somos semelhantes ao Criador, somos seres essencialmente e puramente espirituais e não mentais, materiais. Mas enquanto se adquire essa visão correta, verdadeira e divina da alma espiritual semelhante a Deus, as pessoas não mudam enquanto as pessoas não se desapegarem, não se livrarem dos seus quereres. Quando se livram dos seus quereres egoístas, materialistas, gananciosos, possessivos, autoritários, que são todos esses apegos absolutamente falsos, ilusórios, emanados pelo eu-ego, enquanto a pessoa não se livrar desses apegos, nada vai mudar na vida. Muito pelo contrário, tudo vai piorar. Mas quando as pessoas conseguem eliminar esse eu-ego, eliminar esses quereres apegados, então tudo mudará, tudo se revelará, tudo literalmente se divinizará naturalmente e automaticamente. E tudo se revelará da forma que Deus te fez, na forma da alma espiritual semelhante ao Criador. E só assim a plena paz, a plena alegria, harmonia, felicidade se tornarão realidades permanentes na vida das pessoas que conseguirem se desapegar. E nessa vida aqui, nesse mundo material, tudo tem que se pagar um preço. Tudo aqui tem que se pagar um valor. Seja ele um esforço, uma dedicação, uma coragem, uma fé. E o preço que pagamos pelos sofrimentos, pelas decepções e frustrações, é a ignorância da própria natureza divina. Em função da nossa ignorância, pagamos um preço extremamente sofrido, ilusório, decepcionante e frustrante. E enquanto as pessoas se mantiverem apegadas, egoístas, materialistas e gananciosas, estarão vivendo, sim, na ignorância e tendo sofrimentos mentais, físicos e até materiais. E o preço que se paga pelos apegos é um preço, sim, amargo e triste para a vida, feito à imagem e semelhança de Deus. Algo está muito errado na vida. Se nós todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus não tem sofrimento. Deus não tem tristeza, Deus não é egoísta, apegado, ganancioso, Deus não é possessivo, autoritário e muito menos negativo e fraco.
então tem algo errado sim. E esse algo errado é exatamente o apego. E esse eu-ego, a criação desse eu-ego que cria todos esses quereres apegados. Isso que deve ser eliminado da vida. Senão a vida não vai mudar nunca. E a alma divina, ela só se revelará quando pagarmos o preço do desapego sincero e verdadeiro. Esse é o preço de uma vida absolutamente divina. Então, é o preço que a gente tem que pagar. Desapego. Desapego é o preço que a gente tem que pagar para nós nos livrarmos desse eu-ego. Lembre-se, o preço do desapego só se paga com a mesma moeda, com o mesmo valor. Portanto, o preço do desapego só se paga com desapego, tá certo? Assim como para se obter um saco de arroz, você tem que pagar o preço equivalente. E para pagar o preço do desapego ao eu-ego falso, você deve pagar com o equivalente desapego aos quereres apegados. Mas muita gente não quer pagar o desapego com desapego, quer pagar o desapego com gratidão. Isso não dá certo. Que adianta ter gratidão se todos os apegos continuam lá? O egoísmo, a ganância, o medo, o estresse, etc., continuam todos lá. Não se paga o desapego com orações emanadas pelo eu-ego, limitada aos quereres e às aversões. Desapego se paga com desapego e não com orações emanadas pelo eu-ego. Que adianta orarmos e se mantivermos todos os quereres apegados, egoístas, as aversões, medos, estresse, etc., etc., não adianta nada. E muito menos não se paga o desapego com pensamentos positivos, que são meramente mentais e dualistas, emanadas pelo eu-ego, absolutamente negativo, inferior e inexistente, tá certo? Então, o desapego só se paga com o desapego mesmo. Mesmo porque o desapego ao eu-ego deve ser real, sincero, verdadeiro e permanente. Lembre-se, o apego só se paga com o desapego. Se é apegado, vai ter que pagar com o desapego. Só então deixarás de ser um ser falso, esse falso eu-ego, para se tornar um ser espiritual divino, iluminado, sábio, virtuoso e livre de todas as ignorâncias do eu-ego e de todos os sofrimentos mentais ilusórios. Lembre-se, todos os quereres apegados são as fontes de todos os sofrimentos. Em função desses quereres apegados é que todas as pessoas passam a sofrer. Então, somente o desapego irá eliminar toda a ignorância de si próprio, da sua própria natureza espiritual divina e de todos os outros tipos de sofrimento. E mais, só o desapego elimina essa fonte do sofrimento e revela a alma, que é a fonte divina da eterna paz, tranquilidade, harmonia, felicidade e prosperidade merecida. Portanto, o preço para o desapego é você praticar desapego. Simplesmente isso, eliminar os quereres. Perceba que o eu-ego apegado está querendo pagar pela verdadeira vida divina. O eu apegado está querendo ter uma vida divina pagando com uma moeda podre do egoísmo, da ganância, do materialismo, dos sonhos materialistas, dos planos e das metas, dos objetivos, todos eles egoístas, gananciosos, possessivos. Não se paga uma vida divina com moedas podres do eu-ego. Então não adianta querer ser egoísta, ganancioso. A vida vai passar a ficar muito mais negativa, ilusória e frustrante. E depois,
Deus não aceita esses valores egoístas, gananciosos, medrosos, estressados, negativos, fracos, desvirtuados. Deus não aceita. Por isso que Deus não aceita os quereres emanados pelo eu ego, absolutamente venenoso, tóxico e falso. Por isso a vida não se livra dos sofrimentos e das ignorâncias. Pode rezar, pode orar, pode ter pensamento positivo, pode ter gratidão, que for. Se não eliminar os quereres e as aversões, nada vai mudar na vida. Quer obter os valores divinos da alma e de Deus? Pague com os valores, com o valor equivalente, que é o desapego ao eu-ego. Você elimina o eu-ego, o eu-alma, absolutamente feito à imagem e semelhança de Deus, passa a se manifestar na sua mente, na sua vida. Esse é o valor que a gente tem que pagar. Elimina o eu-ego, o eu-alma passa a se manifestar. Essa é o resumo do resumo de uma vida, de uma transformação na vida. Portanto, pague o desapego com desapego. Quer se desapegar? Então se desapegue e ponto final. Isso é uma troca absolutamente divina. Então saiba que todos os quereres apegados estão incrustados na mente, como a ferrugem está incrustado no ferro. E o acúmulo e o aumento das ferrugens, isto é, dos quereres apegados, só vão consumindo cada vez mais o ferro, isto é, a mente e a vida dos apegados. Então, todos os apegos vão consumindo a vida, vão enfraquecendo e vão negativando a vida, vão enfraquecendo os relacionamentos, o trabalho, a finança, a si próprio, fica totalmente inseguro, totalmente debilitado e fraco, qualquer coisa já deixa absolutamente nervoso, estressado, etc, etc. Então, esse apego, esse eu-ego é igualzinho à ferrugem que consome a vida da pessoa e, por tabela, consome os filhos, a família, o relacionamento, a paz, a tranquilidade, etc, etc. E juntos vão consumindo tudo isso, até mesmo, eventualmente, as finanças da pessoa. E o desapego sincero e verdadeiro é simplesmente eliminar essa ferrugem do eu-ego que está consumindo a mente e a verdadeira paz, o verdadeiro amor puro e sincero. E só você pode se livrar dessas ferrugens tóxicas do eu-ego apegado. Afinal, os quereres egoístas são criações suas e só você pode eliminá-las da sua vida. Ninguém vai poder eliminar os quereres apegados egoístas da sua própria vida, somente a própria pessoa. Por isso que não adianta querer pedir para Deus, ou para Jesus, para Buda, ou para outros, que elimine os seus egoísmos das suas vidas. Não. Deus não te deu nenhum egoísmo. Deus te deu amor puro e todas as virtudes. Então o egoísmo, o eu-ego, foi a própria pessoa que criou. Então é obrigação, é dever, é responsabilidade da própria pessoa eliminá-la da vida. E lembre-se, todas as suas conquistas, entre aspas, e ganhos apegados nesse mundo material serão causas para os seus sofrimentos. Por quê? Porque enquanto é o eu-ego atuando, qualquer conquista, entre aspas, ou qualquer ganho, ou qualquer perda, teve sempre uma causa negativa, que trará resultados negativos. Então, não importa se a pessoa ganhou ou perdeu, a pessoa sempre sofrerá as consequências negativas disso. Por quê? Porque o eu-ego, ele é causa negativa que trará consequências negativas. Porém, quando se desapega, você fica ligado à alma
e a Deus. Enquanto você é apegado, você fica ligado a esses sentimentos totalmente tóxicos e venenosos. E, além disso, você fica ligado ao mundo material inferior, ao mundo criado. Quando você se desapega, você se liga à alma e a Deus. Você se liga às suas virtudes recebidas de Deus. Então, todas as causas serão sempre divinas e as consequências também serão absolutamente divinas. Ademais, os desapegados se tornam prósperos por merecimento. Ele não tem que correr atrás da matéria, do dinheiro, do conforto, da segurança material, com egoísmo, com ganância, com possessividade, com autoritarismo, etc, etc. Ele se torna próspero por merecimento. E jamais o desapegado vai se abalar pelos ganhos e muito menos pelas perdas inferiores desse mundo material criado. Por quê? Porque ele é desapegado. E o desapegado, ele não sofre nenhuma influência dos fatos, fenômenos, dos acontecimentos do mundo inferior. Por isso que ele se torna superior. Portanto, ligue-se e conecte-se ao Criador através do desapego. Não é através da oração apegada que se conecta ao Criador. É através do desapego ao eu-ego e assumindo o eu-alma, absolutamente feito à imagem e semelhança de Deus, é que se conecta ao Criador. E essa conexão com o Criador só ocorre após a eliminação de todos esses quereres egoístas, mesquinhos, gananciosos, orgulhosos, possessivos, impacientes, intolerantes, etc, etc. Lembre-se que o bem e o mal estão na sua mente, no eu-ego, porque o quero e o não quero nasce do eu-ego e ele está instalado na sua mente. O divino está na sua alma. O eu-ego falso, ilusório e temporal está na sua mente. O eu-ego está na sua mente. O eu real, eterno e divino está na sua alma. Os sofrimentos estão na mente apegada do eu-ego. A plena e total paz e felicidade sempre está na alma. A inteligência está a nível mental. A sabedoria divina está a nível espiritual da alma. Então, o amor apegado e falso, ele emana do eu-ego. O amor sincero, puro e ininterrupto, emana do eu-alma. A ganância emana do eu-ego. A prosperidade merecida da alma, semelhante ao Criador. Saiba que é impossível o apegado que tem todos esses quereres voltados ao mundo exterior e inferior, amar de forma única, pura, sincera, o Criador superior. O eu-ego, quem tem apego, jamais vai amar o Criador com pureza, com sinceridade verdadeira. Porque o eu-ego é a fonte de toda a negatividade, a fonte de todo egoísmo, da ganância, de todo medo, de todo nervosismo, de toda insatisfação. Então, o eu-ego não tem nenhuma qualidade divina. Então, o eu-ego jamais se aproximará do Criador. Sem essa pureza na mente, não se alcança a própria alma. Por isso que os apegados talvez saibam teoricamente que são essa alma feita à imagem e semelhança de Deus, mas nunca experienciaram, nunca tiveram essa experiência, porque o eu-ego não permite, o eu-ego simplesmente isola as pessoas de experienciarem a sua própria alma sábia, feita à imagem e semelhança de Deus. O eu-ego, ela jamais se unirá ao Criador. Por isso que nunca a pessoa consegue se aproximar. Mas, quando a pessoa se desapega do eu-ego e assume essa natureza
que é o eu-alma, somente o eu-alma retornará ao Criador, se unirá ao Criador. Somente aquilo que é feito à imagem e semelhança de Deus sabe o caminho de volta a Deus. O eu-ego não sabe o caminho de volta a Deus, porque ele é anti-Deus. Tá certo? Portanto, pratique desapego com sinceridade, com coragem e perseverança. Este é o único caminho de retorno à sua origem, que é o Criador. Ele te fez espiritualmente puro. Deus te fez espiritualmente puro. E só na mesma pureza da alma conseguirás o retorno e a sua união eterna e divina com o Criador, com Deus. Agora, o eu-ego, jamais. O eu-ego só te ilude, envenena e frustra a vida. Então, todo esforço em se desapegar, em eliminar esse eu-ego, é um esforço absolutamente divino. Não é um simples esforço, é um esforço absolutamente divino que te aproximará da própria alma e de Deus. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, boas práticas, com coragem, com determinação, com força de vontade e com uma fé inabalável. Uma fé inabalável no amor de Deus por vocês. Obrigado, até uma próxima oportunidade.